A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Adriano Castelo, aqui do canal Coerência Cristã. Estamos dando início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que nós estamos estudando no nosso segundo trimestre do ano de 2020, o seguinte tema da revista de adultos. A Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E na lição de hoje, nossa 11ª lição, estamos chegando ao fim do nosso trimestre para a honra e glória do nosso Deus, estaremos estudando o seguinte tema da lição: atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Até a lição passada, nós conseguimos já finalizar o estudo dos 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, da qual nós estamos estudando, escrita pelo apóstolo Paulo, como nós aprendemos. E na lição de hoje nós estaremos adentrando numa nova parte, a segunda parte da carta aos Efésios, a partir do capítulo de número 4. E o nosso texto áureo se encontra justamente no capítulo 4, versículo 1, que diz assim, acompanhe comigo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E a nossa verdade prática, o autor nos traz que a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então essa é a verdade prática em torno da nossa lição, que nós vamos aprender. Nós aprendemos até o capítulo 3 da carta aos Efésios, cerca das orientações doutrinárias, a forma doutrinária que a carta nos traz, os seus ensinamentos da parte do nosso Deus. E no capítulo 4 nós aprenderemos como conduzir essa doutrina, ou seja, a teoria, como nós iremos praticá-la na vida de nós enquanto cristãos. Esse é o contexto que nós iremos aprender na lição de hoje. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra lá em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e também na carta aos Colossenses, do capítulo 1, do verso 9 ao 12. Acompanhe comigo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aí vamos lá para Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12, que diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Esta é a nossa leitura bíblica em classe, da qual nós estaremos abordando na lição de hoje. E temos como objetivo geral da lição de hoje mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Ou seja, a unidade da igreja é um processo que ela vem decorrido de um resultado provindo da humildade, da mansidão e da longanimidade nas nossas vidas quando aceitamos Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E os objetivos específicos da nossa lição, nós teremos primeiramente que explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Posteriormente, iremos enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação.
E no final iremos frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Esses são os objetivos ao final dessa lição que nós iremos concluir. O nosso ponto central, teremos que a genuína unidade da igreja, ou seja, a perfeita unidade da igreja, é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Então, esse é o contexto da nossa lição de hoje, né? Nós observamos que é bem prático, uns pontos da vida prática de todo cristão, certo? Após finalizarmos a primeira parte da carta aos Efésios, que traz gloriosas declarações teológicas, né, a respeito da obra redentora de Cristo, veremos agora as instruções, nessa lição, práticas para a igreja de Cristo e nós, eu e você, nós os cristãos. Nesta lição estudaremos a respeito das características que devem acompanhar o caráter de um verdadeiro cristão. Especificadamente trataremos sobre humildade, mansidão e a longanimidade e os resultados que trazem a prática dessas virtudes na vida de cada um de nós. Em nosso primeiro tópico, nós iremos tratar a respeito do seguinte assunto e vamos chegar a essa conclusão de que para haver unidade é preciso humildade. Ou seja, não há unidade sem humildade. É esse o assunto que nós iremos ver nesse primeiro parágrafo. E o nosso primeiro parágrafo, do primeiro tópico, nós iremos tratar sobre qual seria o modo digno, né, de viver cristão. Qual o modo correto que cada cristão deve conduzir a sua própria vida. É uma carta muito rica para os nossos dias atuais também. Paulo já havia expressado aos seus leitores toda a grandeza do propósito de Deus em Cristo para a sua igreja. Já havia orado para que viessem a conhecer a maravilha de seu plano, seu amor, seu poder e cada bênção espiritual que Ele, nosso Deus, nos oferece, né? Agora Paulo escreve a respeito da qualidade e tipo de vida que se deve ter perante aquele, ou seja, perante nosso Deus que nos chamou, tanto individualmente, como nós já aprendemos, como coletivamente na comunhão da igreja de Cristo. Portanto, o que Deus espera de mim e de você, meu querido, como cristãos fiéis e verdadeiros, é que tenhamos uma vida coerente, né? Que nós venhamos a ter uma vida conforme os seus ensinamentos que há na sua palavra. E o apóstolo aqui enfatiza, aqui nesse texto, 3 virtudes de grande importância para uma vida coerente com a vontade de Deus, que são, nós já falamos, a humildade, a mansidão e a longanimidade. São esses os aspectos que nós estaremos aprendendo, né, acerca da conduta da vida de cada cristão fiel e verdadeiro. Mas sobre humildade, né? Para nós entendermos, já pulando para o nosso próximo parágrafo do primeiro tópico, para entendermos o real sentido de humildade, devemos entender também como essa virtude, como tal virtude era e é ainda nos dias de hoje, vista por povos em sua maioria não cristãos. Ou seja, como que a humildade ela é interpretada por aqueles que não têm a vida pautada, aqueles povos que não têm como doutrina geral, básica, os princípios da palavra de Deus, né? E eu tomo como exemplo os gregos. Nós conhecemos bastante e vamos falar aqui dos gregos neste exemplo, que não tinham a humildade como uma virtude. Mas muito pelo contrário. Eles tinham como uma atitude de fraqueza, inferioridade, né? Não tinham a humildade como algo bom, e sim ruim, como algo inferior. Uma pessoa humilde, para eles, é aquela pessoa inferior, aquela pessoa que está abaixo dos padrões daquela sociedade. Então, uma pessoa humilde era altamente descriminalizada e criticada por sua atitude. Para muitos ainda hoje isso acontece. Nós vemos nos nossos dias que o conceito de plenitude de vida, de auge, de sucesso, não inclui a humildade, né? Já em Cristo foi que a humildade se tornou uma virtude mais prática na vida do ser humano. Sua vida e morte, a morte e a vida ministerial, sua
sua passagem aqui na terra e a sua morte foram serviço e sacrifício sem qualquer preocupação quanto à reputação. Cristo veio, teve uma vida, o seu ministério, pautado com a vontade de Deus aqui na terra, e ele não, em momento algum, né, se preocupou com o que os outros iriam achar, o que os outros, se eles iam ou não aceitá-lo. Nós conhecemos a história do nosso Senhor, que ele foi bastante criticado, bastante perseguido pela sua conduta, até pelo nome mesmo que ele carregava, por ser filho de Deus e o Messias prometido. Né? O povo naquela época esperava o Messias como um rei glorioso, com muita glória, né, terrena e material. E o nosso Senhor veio como um homem simples, veio de uma família de um carpinteiro. Né? E eu até pauso aqui para lhe aconselhar a leitura de um livro excelente, que eu vou colocar aqui a foto deste livro para você se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. É Mais que um Carpinteiro. É um livro de excelente conteúdo que eu indico para você. Certo? Então, devido a esse ministério de Jesus e, consequentemente, todo cristão ser chamado para copiar os seus passos, a humildade torna-se, então, uma prática indispensável, indissolúvel. Não há como ser um cristão e não ser humilde, né? Porque nosso Senhor nos deu o exemplo de humildade. Né? Uma prática indispensável para todo cristão, para a conduta e modo de vida desse cristão. Nós, né, eu e você, devemos ter uma vida conforme os passos de Jesus, correto? Então, com essa conclusão, nós também entendemos que devemos praticar a humildade que o nosso Senhor nos deu grandíssimos exemplos na sua passagem aqui na Terra. E no nosso próximo parágrafo do primeiro tópico, nós iremos tratar sobre essa verdadeira humildade. Né? Qual seria essa verdadeira humildade ao conceito bíblico? Né? A humildade contida nos ensinamentos de Jesus não é como muitos praticam, né? Ou seja, com interesses ocultos. Há muitas pessoas que praticam uma pseudo-humildade com o intuito de serem vistos como humildes. Né? É engraçado, você ser humilde com o intuito de ser humilde, você acaba se tornando pessoas soberbamente humildes. É um trocadilho, né, para nós compreendermos. Ou seja, aquelas pessoas que praticam obras, até mesmo algumas condutas no modo de viver, mas na realidade o que elas querem é ser reconhecidas como humilde. E humildade não tem nada a ver em ser aceito com as pessoas, e sim para com Deus. Né? Para ser humilde você não precisa dar sim, né? Não saber dar um não, quando convém dar um não. E sempre, pessoas humildes às vezes têm aquele sentimento, aquela impressão de que ser humilde é ser manipulado, é ser levado por qualquer decisão, por qualquer influência, enfim, esse conceito, né? De uma pessoa que não tem personalidade. E não é bem assim. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos deu um exemplo perfeito ao passar por nós aqui, a estar conosco aqui na terra, né, nos seus dias. Ele nos ensina a exercer a humildade com amor altruísta, né? Ou seja, com amor que se doa ao próximo, preocupado com o próximo, né? Esse amor praticado para com o próximo, independente de reconhecimento ou aceitação das pessoas. E tal ação só é possível, meu querido, ser executada por um crente regenerado pelo Espírito Santo. Ou seja, ser humano algum, por si próprio, tem a capacidade de praticar essa humildade genuína e com excelência. Nós podemos sim até conhecer pessoas de ótima índole, de ótima conduta, mas que no seu modo de viver, realmente no íntimo do seu coração, que o nosso Deus é o único que pode sondar, ele verá que ainda não chegou na perfeita, né, prática da humildade. Porque essa perfeita prática da humildade, segundo os ensinamentos do nosso Senhor, só é possível através da ação do Espírito Santo na minha e na tua vida. Então, a verdadeira humildade, ela é um fruto do Espírito Santo. Né? Ou melhor dizendo, uma parte do fruto do Espírito Santo. Nós iremos
ver um pouco mais à frente. Então, para nós sermos verdadeiramente cristãos que praticam a humildade como virtude divina, né? E como os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus nos traz, nós precisamos ser lapidados, nós precisamos ser moldados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? E o nosso segundo tópico nós iremos tratar e ver que para haver unidade é preciso mansidão. No nosso primeiro tópico nós vimos que para haver unidade, estamos vendo, né? Que para haver a unidade na igreja é preciso da humildade. E agora no nosso segundo tópico nós iremos tratar que para haver a unidade é preciso a mansidão. E nesse segundo parágrafo eu gostaria já de agradecer, né, da participação que nós teremos agora do nosso amado e querido irmão Ítalo Carioca, um homem de Deus, que nosso Senhor Jesus me ensinou a amar ele e toda a sua família, né, uma pessoa realmente apaixonada pela palavra de Deus, assim como nós e como vocês que estão aqui assistindo essa lição da Escola Bíblica Dominical. E é muito prazer, irmãos, de ter pessoas próximas, pessoas que compartilham verdadeiramente dessa paixão, dessa vontade de aprender mais. Porque o melhor de tudo não é saber de tudo, né? Uma frase que esses dias Deus tocou no meu coração. O melhor de tudo não é saber de tudo, mas aprender sempre. Guarde isso no seu coração. Para Deus, né? Para com a palavra de Deus, o melhor de tudo não é saber de tudo, mas aprender sempre. E não esqueça, meu querido, todo ser que queira ensinar algo, né? Ele precisa sentar para aprender, né? E o evangelista Ítalo Carioca é um amigo próximo, uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, né? E ele vai estar participando agora da nossa lição, do nosso segundo tópico, para tratar justamente sobre o aspecto da mansidão. Agora é contigo, Deus te abençoe, Ítalo Carioca, seja muito bem-vindo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muito prazer que estou com meus amados irmãos na EBD do canal Coerência Cristã, do meu amigo e amado irmão Adriano Castelo, a qual me fez o convite, com muito agrado aceitei, porque sou um amante, um apaixonado pela Escola Bíblica Dominical, assíduo frequentador da escola, porque certa vez alguém me ensinou que a EBD é uma teologia básica para aqueles que têm um desejo, a fome e a vontade de aprender mais. A EBD é um bom lugar, é um ótimo lugar para instruir, para capacitar aqueles que têm vontade de atender o apelo e o convite que está na palavra de Deus, que diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, irmãos, estamos aqui para falar do segundo tópico da lição de número 11, que tem por título Atributos da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. Mas antes de nós fazermos o uso dessas qualidades, desses atributos, eu quero ler Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, que está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Meus amados, nós vamos aprender sobre valores em toda a carta de Efésios. Nós vamos aprender sobre os verdadeiros valores cristãos. Efésios dividido em 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos eu costumo dizer que é o que Deus fez por nós, e os últimos 3 capítulos é o que nós devemos fazer para Deus como cristão. Os valores cristãos, os valores bíblicos, as ideias e as instruções que Cristo nos dá e nos deu, sempre vai de encontro ou contra o que o mundo orienta e o que o mundo diz.
Então nós vamos aprender que a mansidão faz parte do viver diário de todo cristão. Que o cristão tem que exalar, tem que ser e tem que buscar isso com zelo. Interessante que nós, como pentecostais, sempre mensuramos, sempre classificamos alguém como espiritual quando ela tem dons espirituais. Quando ela fala em línguas estranhas, quando ela profetiza, quando ela revela, e sempre costumamos dizer que são uma bênção, e é verdade. Mas em 1 Coríntios nós vemos na igreja lá de Corinto uma igreja que profetizava, uma igreja que falava em língua estranha, uma igreja que profetizava, uma igreja que era avivada, porém era carnal. Porém era uma igreja que tinha muito poder, mas pouca unidade. Que tinha muita unção, mas pouca vivência, pouca vida com Deus, pouca experiência no âmbito cristão. E o fruto do Espírito, como nós lemos aqui, não traz condenação, não traz peso. Para aquele que tem o fruto do Espírito, não existe lei. Então vamos falar um pouco sobre o que é mansidão. A mansidão é uma palavra que transmite o conceito de ternura, de gentileza, de cortesia e paciência. Essa qualidade é descrita nas Escrituras como fazer parte do fruto do Espírito e deriva-se também da humildade. O próprio Jesus utilizou essa terminologia, utilizando a humildade e o manso, quando ele disse: "Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração." Mansidão não é ser covarde. Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é aceitar e comer tudo calado. Ser manso, na verdade, é aquele homem que sabe controlar o seu próprio eu. Em Provérbios está escrito que nas épocas bíblicas as cidades elas eram cercadas de muralhas e os seus muros havia soldados por toda parte juntamente com o atalaia, aqueles que vigiavam, que observavam o que acontecia ao redor das muralhas. Significa paz e prosperidade, toda cidade que havia muro. Mas em Provérbios está escrito que como uma cidade que não tem muro, assim é o homem que não pode se controlar. Nós precisamos exalar a mansidão, viver a mansidão, buscando sempre o fruto do Espírito. E um dos pilares para a unidade cristã sempre vai ser a mansidão. Provérbios capítulo 15 está descrito no versículo 1 que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Nós aprendemos isto na palavra de Deus, a sermos cortês, a sermos educados, a sermos gentis, a sermos pacificadores como cristão, sempre levando a paz, sempre renegando o nosso próprio eu, nossa própria vontade e nosso próprio direito em favor, em amor e em obediência ao Evangelho. Jesus nos ensinou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Na lição de número 11, nós temos dois grandes exemplos de humildade e de mansidão. Nós temos o exemplo de Moisés, manso, a qual a Bíblia o descreve como era o homem mais manso da terra. Em um episódio, Moisés sendo levado às ironias, aos insultos, às sátiras do seu irmão Arão juntamente com Miriam, porque ele tinha uma esposa de Cush, que alguns estudiosos falam que era uma mulher negra.
Devido a esse casamento entre os dois, eles zombavam de Moisés. Mas Moisés, como um homem manso, um homem que não deixava o seu desejo tomar conta do seu ser, confiava no Deus que o defendia, ficou quieto e calado até um dia que o próprio Deus usou de justiça, chamou Arão e Miriam no canto e falou que com os outros profetas falava por meio de visão. Com os outros profetas falava por meio das revelações, mas com Moisés era diferente, ele falava face a face, assim como fala com um amigo. Quem é manso não precisa provar nada a ninguém, porque ele sabe que ele tem um fiel e justo juiz, que peleja as nossas guerras, que peleja as nossas lutas e que nos dá vitória. Certa vez, eu, estudando alguns livros, vi uma frase de um pensador anônimo que dizia assim: o maior sentimento de liberdade é a de não ter que provar nada a ninguém. Um homem manso, controlado no seu espírito, sabe quem é, sabe para onde vai e conhece muito bem aquele que o chamou. O segundo exemplo de humildade é o maior homem que já pisou sobre a face da terra. Estamos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em Filipenses está escrito que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e achado semelhante aos homens, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor Jesus é Deus, para a glória de Deus Pai. Rejeitou a sua glória, rejeitou o seu trono, rejeitou para vir até aqui em forma de homem e morrer por nós, e interceder por nós. É isso que Jesus nos ensina. Interessante, meus amados irmãos, que nós aprendemos sobre a humildade naquele ato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos. Mas na noite que Jesus estava no jardim do Getsêmani, que os soldados o foram prender, Pedro, ainda carnal, ainda novo, ainda não tinha entendido a mensagem que Jesus queria passar e repassar para ele. Quando Jesus foi pego pelos soldados, a Bíblia fala que Pedro puxou uma espada e atingiu um soldado que tinha por nome Malco. Jesus o repreendeu. Jesus o ensinou que se Jesus queria proteção, ele teria clamado a Deus e Deus teria mandado 12 legiões de anjos. Lembrando, meus amados irmãos, que uma legião é equivalente a 6.000 soldados. Agora imagine 12 legiões. Foi isso que o Senhor Jesus falou para Pedro. Jesus falou para Pedro que Pedro foi muito explosivo. Cortou a orelha de um soldado. Fez esse estrago todo. Mas Pedro aprendeu. Aprendeu no crescimento do Senhor Jesus. E Pedro, ele escreveu a sua carta nos ensinando coisas grandiosíssimas, inclusive sobre os mansos e a própria mansidão. Porque diz aqui, em 1 Pedro 2, versículo 13: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem.
Porque assim a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o amor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis? Isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pesadas. Versículo 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E essa é a característica de um cristão manso, aquele que aprendeu com o Senhor a não puxar a espada, a não ser reativo, mas entregar-se inteiramente nas mãos do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Que pena que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nós temos visto muitos maus testemunhos de pessoas que se dizem que professam a nossa fé, mas que ainda não aprenderam com o Senhor Jesus sobre a mansidão. Pedro aprendeu e ele lembrou do dia a qual ele cortou a orelha de Malco. Ele escreveu: Pedro nos ensina a nós buscarmos a mansidão. Sede imitadores. Nós aprendemos na Bíblia Sagrada e somos convidados a sermos imitadores de Cristo. E para finalizar, a verdadeira mansidão, pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Maus tratos sofridos não se apressam a emitir juízos, não cedem a provocações e nem dão espaços para o ressentimento. O cristão manso é conciliador, o cristão manso é pacificador. Jesus falou no Sermão do Monte: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles verão a Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta lição, que nós possamos ser mansos. Eu separei umas porções bíblicas para falar aqui nessa lição, para conhecimento dos amados irmãos e para nós nos lembrarmos das orientações que a Bíblia do Senhor nos ensina. Que diz assim: Provérbios 16:32 fala que é muito melhor o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Provérbios 14:29. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente a sua falta de juízo. Provérbios 15:18. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. Provérbios 19:11. Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador de quem o ofende. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar, e lento para se irar. Nós podemos até se irar, mas não pecar. Mas Jesus te convida a aprender com Ele, a ser manso, a ouvir, a se calar, a demonstrar boas obras. E como diz Pedro, para que através das nossas boas obras venhamos
a tampar a boca dos insensatos. Paulo, ele ensina que nós devemos ter em mente e pronto uma resposta temperada com sal. Que Deus nos abençoe, que Jesus abra o nosso coração, que nós possamos ser mansos e humildes de coração. Shalom, a paz do Senhor a todos. Amém. Muito obrigado, Ítalo Carioca, pela sua participação, meu querido. Que Deus te abençoe. Bom, meus amados irmãos, iremos adentrar agora no nosso terceiro tópico, no qual nós iremos tratar do seguinte assunto, que para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Já vimos que para haver a unidade na igreja, né? Esse é o contexto. É preciso haver humildade. Nosso amado evangelista Ítalo Carioca trouxe a respeito de que para haver a unidade na igreja de Cristo é preciso haver mansidão. Então agora nós iremos ver no nosso terceiro tópico e último, para finalizar, que para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. E o nosso primeiro parágrafo desse terceiro tópico, nós vamos tratar de a longanimidade, um fruto do Espírito. E eu até complemento na revista, porque na realidade a longanimidade não é um fruto, porque o fruto do Espírito é somente um, que tem 9 partes, ou seja, como se fosse 9 gomos de uma laranja. Então, a longanimidade eu trato como um gomo desse fruto, né, do fruto do Espírito. Mas o que é longanimidade? Vamos aprender um pouco sobre o seu conceito. Longanimidade é a paciência para com aqueles que nos irritam ou perseguem. Né? No grego, macrotímia significa ânimo espichado ou esticado, né? Dependendo da região que você está assistindo, ao máximo, ou seja, um ânimo gigantesco. Né? Uma pessoa longânime é aquela pessoa tardia em irás, tem paciência para suportar injúrias de outras pessoas, é aquele tipo de pessoa que, mesmo tendo todas as condições de se vingar do seu irmão, do próximo, ele não se vinga. É uma pessoa que tem todas as ferramentas, toda a capacidade para se vingar, mas ela escolhe não praticar esta má obra. Né? Usa-se esta mesma palavra para descrever a paciência que nosso Deus tem para com os homens. Né? Eu deixo aqui um trecho de um versículo de Romanos 9, 22, que você pode conferir com calma. Longanimidade é a qualidade correspondente que o cristão deve manifestar para com os outros e em amor. Né? A longanimidade é um ânimo excessivo, é a capacidade da pessoa suportar injúrias, ofensas, né? Investidas contrárias, e não desejar, mesmo que possa fazer, não desejar a vingança. Né? Então, a pessoa longânime é uma pessoa de uma paciência extraordinária. E uma pessoa longânime, segundo a palavra de Deus, exerce a longanimidade, mas em amor. Ela não exerce puxando os cabelos, doido para pegar ou o irmão ou a irmã que está lhe atacando, né? de certa forma. Mas uma pessoa que exerce porque ela é uma pessoa longânime e ela faz com alegria, ela faz com gozo, ela faz com amor a prática dessa virtude. Por isso que só é possível uma pessoa ser verdadeiramente longânime se ela tiver a ação do Espírito Santo em sua vida, né? Se ela tiver o fruto do Espírito Santo na sua vida e na conduta da mesma. Então, este é o conceito para a longanimidade, né? E o apóstolo Paulo, ainda no versículo 2, ele vai estar falando a respeito de suportando-vos uns aos outros. O ato de suportar é uma qualidade divina. É a manifestação da longanimidade que nós vimos há pouco a respeito, né? É a manifestação externa. Uma pessoa longânime, ela suporta. Ou seja, quem é longânime, suporta. Mas suporta em amor, né? Porque às vezes a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. Nem sempre vai dar para amar. Tem gente que até brinca, né, com uma certa expressão. Mas na realidade que o suportando uns aos outros
é em amor. Ou seja, nós temos o dever, como cristãos, amar ao próximo, independente das circunstâncias, independente do grau de proximidade, independente do grau de intimidade, nós temos o dever de amar o próximo assim como o nosso Senhor nos amou, né? O nosso Deus nos amou, Jesus Cristo nos amou, e nós devemos exercer este amor genuíno para com o próximo também, né? Significa ser uma pessoa que suporta uns aos outros, significa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo ou os amigos devido àquelas suas faltas, né? As suas falhas, ainda que talvez nos ofendam ou desagradem. Então, suportar não tem nada a ver com ser agradado. Vou suportar o irmão João, né? Usando aqui um exemplo. Vou suportar o irmão João porque ele me agrada. Ele não me ofendeu, mas quando ele pisa no meu pé, né? Sai de perto porque o bicho vai pegar, né? Tem gente que brinca e fala, né? Às vezes até seriamente mesmo. Então, esse não é um ato, né? Segundo a palavra de Deus. Não é suportar com ira, né? Mesmo assim, eu vou suportar querendo... Não, é suportar em amor, suportando-vos uns aos outros em amor. Né? Todas essas virtudes que nós citamos, a humildade, a mansidão, a longanimidade e suportar uns aos outros, né? Citadas pelo apóstolo Paulo aqui, só são possíveis em amor. Se nós observarmos, nós estamos tratando que a longanimidade só é possível a prática dela em amor, a mansidão só é possível a prática dela em amor, né? A longanimidade, suportar uns aos outros, só é possível verdadeiramente em amor, porque o amor consiste na atitude básica, meus queridos, de procurar o melhor que há para os outros, né? E assim levará o homem, né? Este amor levará o homem a possuir todas estas qualidades: longanimidade, mansidão, a humildade e entre outras qualidades e virtudes. Através do amor, essas atitudes, essas virtudes, melhor dizendo, serão possíveis na vida de cada crente. Né? Paulo orou para que os seus leitores estivessem arraigados e alicerçados em amor, como nós vimos nas lições passadas a respeito, lá no capítulo 3, que nós estávamos estudando, especificadamente em capítulo 3, versículo 17 da carta aos Efésios. Paulo ele pede, né, que os seus leitores estivessem arraigados, né, e alicerçados em amor. E agora ele exorta-os a fazerem cada um a sua parte e a prosseguirem no objetivo de alcançar todas essas virtudes em amor. Que virtudes são? Repito, irmão, para ficar gravado, né? Porque o ensino ele é também a repetição. A perfeição vem da repetição dada no ensino. Então as virtudes em amor que são aqui incentivadas pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios capítulo 4, no início do capítulo 4, é a humildade, é a prática da humildade verdadeira, a prática da mansidão verdadeira e a prática da longanimidade verdadeira. E juntando tudo isso, a igreja terá sim a unidade que o nosso Senhor deseja que a sua igreja tenha aqui na terra. Né? Nosso próximo parágrafo iremos tratar a respeito que o perdão, né, de que o perdão como premissa do amor. Né? O perdão, ele é algo primordial do amor. Né? Se não houver perdão, não existe o amor. Né? O amor diz mais, interessante o amor, né? O amor diz mais sobre a pessoa que ama do que a pessoa que é amada. Né? O amor é uma decisão, uma escolha incondicional de amar e fazer o bem ao outro, né? Ao próximo. Deus demonstra esse amor perfeito, genuíno, por nós, ao nos oferecer a salvação, ao nos oferecer o perdão, sem merecermos de forma alguma. Nós vimos que nós não somos salvos, não somos perdoados por méritos nenhum. Em lições passadas, nós já tratamos a respeito disso, e eu volto a dizer, nós não somos salvos por nossas obras, nós não somos salvos e perdoados pelas nossas atitudes, né, pelas nossas práticas, mas nós somos salvos para exercer as boas obras que o nosso Senhor já preparou de antemão para que nós viéssemos a praticá-lo, para que nós viéssemos a andar nelas. E nos ensina a oferecer o mesmo tipo de amor
a todas as pessoas à nossa volta. Nosso Deus nos amou e não só nos amou. Através de Jesus Cristo, Ele nos ensinou que devemos praticar este mesmo amor que nos foi concedido para com o próximo. E é o que nós pouco vemos nos dias de hoje. Infelizmente, até mesmo no meio evangélico e cristão. A falta do amor, a falta da afeição natural também, né? O amor ao próximo está escasso em muitos locais, muitas localidades, muitas das sociedades nos nossos dias atuais. O perdão, portanto, é um ato insubstituível na prática do amor. Na prática do amor não existe uma falta de perdão. Quem ama, perdoa. E quem perdoa, ama. O perdão foi a chave que destravou a porta que estava para nós, a porta da salvação. Por amor, essa porta ela foi aberta, para que nós viéssemos a passar para o outro lado. E esse outro lado se chama a vida eterna, através de Jesus Cristo. Nosso Senhor é a porta, e a sua palavra é a chave para abrir essa porta. Então, nosso Senhor nos deu esse escape, nos deu essa saída de uma condenação eterna que nós estávamos propícios a receber, né? Nós já estávamos condenados e em Jesus nós fomos salvos e perdoados. Então, o perdão ele não faz uma parte do amor, né? O perdão ele está ligado ao amor. Não existe amor sem perdão e não existe perdão sem amor. Nos lembremos de como Jesus nos ensina a orar lá em Mateus 6,12. Vocês podem conferir. Nós vemos que devemos ser perdoados, né? Na mesma medida em que perdoamos. Perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, na medida que eu perdoo o próximo, é que Deus vai nos perdoar. É interessante esse texto, se nós lermos ele com calma, que ele não nos ensina que primeiro seremos perdoados, que após ser perdoados, iremos perdoar. Não, nós iremos ser perdoados na medida que nós somos perdoadores do nosso próximo, independente da circunstância, independente da classe, independente da condição. Nós devemos exercer este perdão em amor. E se não perdoamos nosso próximo, não podemos ser perdoados por nosso Deus. É uma matemática simples. Nosso Deus trabalha de uma forma justa. Se nós não podemos perdoar o próximo, Deus também não irá nos perdoar das nossas ofensas, né? É um conceito básico da vida de todo cristão. Quando realmente entendermos, né? Quando nós entendermos o significado de amor e perdão, começaremos a viver um cristianismo verdadeiro e constante, meus queridos. Sem disputa nas igrejas locais, sem rinchas ministeriais, sem a continuação das feridas que nunca foram cicatrizadas, né? Porque o problema não é ter muitas cicatrizes, porque a cicatriz ela é a revelação de uma ferida que houve naquele local, mas que foi curada. Você vê a marca, você lembra, tem lembrança daquela ferida, mas ao tocar você não sente mais dor. Ou seja, as feridas que não foram cicatrizadas têm destruído e afastado muitos, né, do amor do nosso Deus. E aprenderemos com isso tudo, né, quando nós entendermos o verdadeiro sentido do perdão e amor, aprenderemos a dar importância ao que é devido. Muitos de hoje, né, nós nos pegamos às vezes dando importância ao que não é importante, preocupados muito com os problemas e esquecendo das soluções, que o nosso Deus é perito em resolver problema, né? Ele é o Deus do impossível, então quando está fora do meu e do teu alcance, nosso Deus entra. Mas nós devemos entender primeiramente o conceito, né, do perdão e do amor, porque muitas bênçãos ficam retidas, né, por falta de perdão e por falta, consequentemente, da prática do amor genuíno ensinado pelo nosso Senhor Jesus. Então guarda isso no teu coração, né? Pede a Deus para colocar um amor genuíno na tua alma, no teu espírito, no teu coração, ensinar você a praticar esse amor através do perdão. Você já parou para pensar no meio desse turbilhão que a nossa sociedade mundial, em certa parte, está passando? Se você precisa liberar perdão para alguém,
perdoe. Se você não consegue, peça ao Espírito Santo de Deus para que ele venha tocar o teu coração, para que ele venha quebrantar aquele coração de pedra. Se há alguém que é difícil de receber o perdão, ore por essa pessoa, certo? Entregue esta causa aos pés de Jesus. Confie em Deus e entregue realmente e acredite que ele pode resolver essa causa, quebrantar esses corações de pedra, quebrantar esse teu coração de pedra se você não conseguiu ainda liberar perdão para um parente, amigo, enfim, para o seu próximo. Libere perdão, meu querido. O perdão, ele quebra cadeias. O perdão, ele dá um tapa na cara do nosso inimigo, que é Satanás, o inimigo das nossas almas. O que ele quer é que nós guardemos o rancor, o que ele quer é que nós venhamos guardar a mágoa e venhamos estar distantes e entristecer o Espírito Santo de Deus, né? Mas neste momento, Deus quer te fortalecer. O Espírito Santo de Deus, ele é capaz de te conduzir ao amor perfeito que é em Jesus Cristo, ensinado pelo nosso Senhor. Então peça para o Senhor quebrantar, mudar o quadro, para que você venha liberar perdão ou até mesmo pedir perdão. Entregue as causas que só você e Deus contempla e conhece. O nosso Deus, ele é Deus de paz. O nosso Deus é Deus de amor. O nosso Deus é um Deus que perdoa. Porque eu e você, né, muitas das vezes não podemos perdoar se nós formos perdoados e salvos. Guarde essa palavra no teu coração. Devemos nos amar genuinamente uns aos outros, assim como Deus nos amou. Né? Como Deus nos amou, entregando o seu único filho, meus queridos. Já refleti um pouco com vocês em outras lições. Mas se Deus nos amou ao ponto de entregar o seu único filho em prol para que nós viéssemos a ter novamente, né, comunhão com ele, através da pessoa de seu Filho Jesus Cristo, por que nós não podemos liberar perdão aqui nesta vida? Né? Vamos começar a olhar além do problema e ver as soluções que estão propostas, que o nosso Deus está nos apresentando. E para chegarmos a essa solução, muitas das vezes precisamos liberar perdão. Precisamos exercer o amor. Precisamos ser pessoas, nos tornarmos pessoas humildes. Precisamos exercer a mansidão ensinada pela palavra de Deus. Precisamos ser pessoas longânimes, que nos tardamos em nos irar, né? Que evitamos nos vingar, mesmo que possamos nos vingar, mas evitamos, muitas das vezes até perdemos a nossa razão em troca do perdão. Pense isso, né? Reflita, né? Converse com Deus, peça para Ele vir a lhe capacitar, para Ele vir moldar, para Ele vir mudar esse quadro, que Ele agirá na tua vida. Ele agiu na minha, Ele pode agir na tua. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por mais uma vez estar presente aqui conosco na Escola Bíblica Dominical. É de muito grado, né, estar fazendo esse trabalho, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus contigo e com toda a tua família, se assim for da vontade de Deus. E eu te peço, nos ajuda a continuar com esse trabalho, porque o foco maior aqui é de propagar a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, porque através da palavra de Deus é que a verdade, quando é exposta, ela nos liberta, e a verdade é a palavra de Deus. Deus quer que tu se aprofunde no conhecimento dele. Então venha buscar mais. A Escola Bíblica Dominical está aí para isso, é uma escola, é um seminário básico de teologia, né? Como o nosso amado irmão Ítalo bem frisou. Então, por que não usufruir desta ferramenta maravilhosa que Deus tem nos proposto? Né? Nós não pagamos nada, né, financeiramente falando, mas nós temos acesso a um conhecimento rico, acesso ao conhecimento que muitos homens de intelecto altíssimo não tiveram ainda, o conhecimento do nosso Deus. Deus, ele quer te libertar. Deus, ele quer te salvar. Se tu não rendeu ainda, a tua vida a Jesus Cristo está aqui por os motivos que Deus preparou assistindo esta lição, eu te convido a aceitar Jesus como o único suficiente Salvador e Senhor da tua vida. Deixa Ele conduzir a tua vida, deixa Ele conduzir a tua alma. Ele tem vida eterna para ti.
As coisas desse mundo nos enganam. Mas a realidade é que a palavra de Deus ela vai nos levar à vida eterna. Vai nos trazer paz verdadeira, mesmo em meio da tempestade. Eu gosto sempre de dizer, não importa a tempestade, meus queridos, que nós possamos passar, e de fato estamos passando, né, na nossa sociedade. Um caos na saúde pública, um caos na economia do nosso país. Nós estamos passando por dificuldades, muitos estão passando por infinitas provações. Mas mesmo passando por todas essas tribulações, dificuldades, né, quando nós estamos com Deus conosco, verdadeiramente vivendo nossa vida pautada na sua palavra, buscando o conhecimento dele e nos rendendo a ele todos os dias, esse comandante neste barco, o barco é a tua vida, a tempestade é tudo que está acontecendo em nossa volta e pode acontecer. Mas o melhor de tudo é quando um inexperiente marinheiro está num barco no meio de uma tempestade violenta, furiosa, e está agarrado, do lado, coladinho, de um comandante experiente. E o comandante que está te chamando para vir para perto dele no meio da tempestade, esse comandante se chama Jesus Cristo. Então se renda a ele se você ainda não se rendeu. Se você está distante dos caminhos do Senhor, se volte para os caminhos do nosso Deus. Essa pandemia vai passar. Essa tempestade vai passar. Mas o que Jesus está te falando nesse momento é que ele quer estar perto de você. Mas ele não pode largar o leme do barco. Então você que tem que ir até ele. Se apegue a Jesus. Sacuda a poeira da sua Bíblia. Abra a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus de dia e de noite. Aproveite esse tempo que você possa ter, né, vago, né, de descanso. E se medite de dia e de noite na palavra de Deus, que ele vai falar contigo, meu querido. Deus, ele é o Deus do impossível. Ele não tem prazer em perder nenhum para Satanás. Então, ele quer te salvar. Ele quer te restaurar. Essa palavra vem para mim, vem para ti. Nós precisamos estar buscando esse Deus todos os dias da nossa vida. A toda manhã nós devemos estar agradecendo e tendo um dia inteiro, né, pautado na sua vontade. Eu te peço, nos ajuda nesse conteúdo, nesse material, nosso canal no YouTube. Né, divulga para os teus amigos. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o teu curtir, teu like, né? E deixa teu comentário do que você tem achado das nossas lições. Nós seremos muito gratos, Deus irá te recompensar segundo a sua vontade. E também lá no nosso Instagram, você pode ir lá no Instagram e seguir a nossa página, nosso perfil do Instagram. É só colocar lá Coerência Cristã, vou deixar aqui embaixo para você ir lá no Instagram e seguir a nossa página, que lá nós estamos constantemente colocando alguns conteúdos para edificação da minha e das nossas vidas, em nome de Jesus. Para a glória dele, eu agradeço pela tua presença e mais uma lição que nós concretizamos. Que Deus te abençoe. Me chamo Adriano Castelo, aqui do canal Coerência Cristã. Sou muito grato pela tua participação. Amém e amém. Até a próxima.